Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui com um rapaz que perguntou para mim no privado, o Herman. Aliás, um abraço, Herman, para você aí na Alemanha. Sobre essa expressão aqui, o braço do Senhor, né, de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A expressão braço do Senhor, em português, quando a gente compra uma Bíblia Ferreira de Almeida, ela dá a impressão de se tratar de uma pessoa, né? Porque nós utilizamos essa expressão em português para nos referirmos a pessoas de confiança. Por exemplo, eu sou o braço direito do meu patrão. Então dá a impressão que aqui Isaías está falando de uma pessoa, né? Ó, o braço do Senhor. Tá vendo, Ronaldo? É Jesus. Jesus é o braço do Senhor. É a impressão que dá, é natural, eu entendo perfeitamente. Mas, como eu sempre digo aqui no canal, né, pessoal? A Bíblia não foi escrita em português, né, nem para os brasileiros. Isaías era... Aqui não é nem o Isaías, né? Aqui eu acho que é o Deutero Isaías ou é o Trito Isaías, né? Que escreveu os oráculos do servo. Acho que é o Trito Isaías. Era um israelita, era de outra época, estava escrevendo em hebraico, então ele não tinha em mente a mesma concepção que um brasileiro teria como nessa expressão aqui. Tá? Então a gente tem que tentar ver o que o autor estava se referindo na época. Isso também é exegese. Então Isaías, a expressão braço do Senhor, ela tem um outro sentido. Ó, como uma mão forte, braço estendido, né, em hebraico, aqui ó, ki, laiolam, etc., é uma frase da tradição judaica, representa o uso de Deus, de seu poder a favor dos judeus. Então é isso que essa expressão significa, é quando Deus usa o seu poder para fazer algo pelos judeus, não tem nada a ver com uma pessoa. Vamos mostrar aqui para vocês. Ó. Em Êxodo 6, na Parashá Vayera na Torá, Moisés reitera a Deus a queixa dos israelitas, né, de que toda vez que ele foi até o faraó falar em nome de Deus, as coisas ficaram piores para eles. Ele foi lá falar para o faraó libertar o povo, o faraó mandou eles procurarem palha para fazer tijolo. Então toda vez que Moisés ia lá, as coisas ficavam pior. E o povo estava se queixando disso. Daquela vez o faraó havia decidido que eles deveriam dali para frente fabricar tijolos sem palhas. Aí Deus agora responde a Moisés que chegará o tempo em que o próprio faraó irá conduzir os israelitas do Egito e que em nome da sua aliança com os patriarcas, Deus irá redimir os israelitas com uma mão forte e com um braço estendido, de modo que eles irão conhecê-los. Ou seja, Deus iria usar o seu braço forte para poder tirar os israelitas do Egito, o seu poder, a sua força. Então, eu vou usar um braço forte para tirar vocês do Egito. É isso que essa expressão significa. Ó, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque com uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Ou seja, a força de Deus, o poder de Deus. A implicação é que Deus proverá uma lição para os israelitas e as nações do mundo, mostrando o seu poder, ou seja, para todas as outras nações veriam o poder, né, o braço do Senhor, e a futilidade de tentar resistir a ele, bem como a sua disposição de usar o seu poder em nome de sua aliança. Para conseguir isso, o faraó deve ter sido visto não como a libertar os israelitas num ato de benevolência, e sim sendo inflexivelmente resistente no início e depois mudando de ideia, até o ponto em que ele realmente leva-os a sair do Egito devido apenas à sua relutante submissão ao poder de Deus. Então a expressão se refere a Deus utilizando o seu poder para trazer os israelitas de volta à terra prometida. Ela surge aqui em Êxodo, né, que quando Deus tira o povo do Egito com uma mão forte, um braço forte, e leva os israelitas de novo lá para a terra prometida, e depois ela é aplicada pelos profetas no mesmo sentido, como por exemplo aqui em Isaías, ó, Isaías 51. Desperta-te, desperta-te, veste-te de força, ó braço do Senhor. Aqui é a mesma expressão. Desperta-te como nos dias passados. Que dias passados são esses? Esses aqui, ó, dos israelitas. Como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, ou que feriu o chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Ou que fez o caminho do fundo do mar para que passassem os remidos? Ou seja, que caminho é esse no fundo do mar? A travessia do Mar Vermelho. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Então foi o braço do Senhor que ajudou os israelitas a abrir o mar para eles poderem atravessar e voltar para a terra prometida. Aí o que Isaías está falando aqui no contexto? Ó? Assim voltarão os resgatados. Voltarão de onde? Da Babilônia. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Então você nota que ele usa a mesma expressão, que Deus iria usar o braço do Senhor, ou seja, uma força poderosa de Deus, que ia trazer de volta os israelitas da Babilônia para a terra prometida. Que nele fez aqui no Mar Vermelho, ó, quando ele abriu o caminho no fundo do mar para que os israelitas passassem. Então esse é o braço do Senhor. É uma expressão de que Deus iria usar o seu poder para trazer os israelitas de volta
para Israel, para a terra prometida. Vocês podem ver que o contexto aqui é o mesmo, tá? E o mesmo acontece em Isaías 53, que é parte de um dos 4 cantos do servo. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, então eu não vou falar muito disso, senão vai destoar o assunto. O servo é Israel, tá? Quem quiser pode ver, que está cativo na Babilônia, numa terra estrangeira. O povo estava lá cativo, sofrendo, esperando que Deus usasse o seu poder, ou seja, o braço do Senhor, para trazer eles de volta para Israel. E para entender melhor aqui Isaías 53, a gente tem que entender que esse oráculo ele começa alguns versículos antes, no capítulo 52. Até porque a Bíblia também não tinha, a escritura não tinha epígrafe, capítulo, essas coisas. Olha aqui do que o autor está falando. Ó. Porque vós, quem é vós? Os israelitas, que estavam lá na Babilônia, cativos numa terra estrangeira. Que nem o povo hebreu estava lá no Egito, como escravo. Não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. Então ele começa dizendo que eles não iam sair fugindo, correndo, nem apressadamente, porque Deus iria manifestar o seu poder, o braço do Senhor. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, muito sublime. Como pasmaram muito a vista dele, né, Israel, porque o seu parecer estava desfigurado, ou seja, era um povo cativo numa terra estrangeira, mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações. Aí olha o que ele diz aqui, ó, os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, ou seja, os reis não tinham nenhuma profecia acerca de Israel, só os israelitas, verão. E aquilo que eles não ouviram, ou seja, as palavras do profeta Isaías, entenderão. Aí ele continua dizendo, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Essa pregação aqui, ó, de Isaías. Porque não foi anunciado aos reis, foi anunciado a Israel. E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor aí no caso, é quando Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia, para derrotar a Babilônia e fazer os israelitas voltarem, não fugindo, não apressadamente, nada disso. Eles voltaram tranquilamente, com permissão, para Israel. Então isso aqui é o braço do Senhor, é quando Deus usou o seu poder para tirar os israelitas de uma terra estrangeira, assim que ele já tinha feito aqui no Egito. Ó. Tá bom, pessoal? É isso que significa essa expressão. Agora, quem aplica isso aqui a Jesus vai ter um probleminha aí, né? Porque na época de Jesus, os israelitas não estavam numa terra estrangeira, e aconteceu o contrário, né? Em vez dos israelitas serem salvos, libertos, eles acabaram sendo destruídos, né? No ano 70, que foi quando aquela geração começou a sua derrocada. Tá bom, pessoal? Então, analise aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.